Amigos e leitores do site Monfort, nós estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós podemos, quem vai dar essa aula para nós é o Dr. Antônio Manuel. Ele é advogado, ele é um amigo já de longa data nossa lá de Recife, e ele se interessa muito por temas de história. Ele está de passagem aqui por São Paulo, veio aqui para o nosso Congresso Monfort. Ele é um dos organizadores do Congresso Monfort de Recife. Como eu já disse, né, um amigo nosso de muito tempo, ainda quando o professor Orlando estava vivo, ia para Recife, sempre estava com eles, um dos primeiros lá do nosso grupo de Recife. E ele vai dar uma aula sobre o Padre Cícero. É um tema que ele tem estudado, ele se interessa muito por esses temas lá de história, de religião, ligados à região Nordeste. E como eu acabei de comentar, ele tem leu vários textos, vários livros a respeito do Padre Cícero. É um tema de história interessante. A gente ouve muito falar do Padre Cícero, acaba tendo poucas informações sobre eles. Muitos acreditam nele como um homem milagroso, um homem que fez muitas coisas sobrenaturais. E o Antônio vai mostrar para a gente aí como é que foi tudo isso e qual foi o posicionamento da igreja, e mostrando para nós aí que na realidade a decisão deve ser dada, em última palavra, pela autoridade da igreja. Mas não quero antecipar a aula, já estou falando muito aqui, só para variar, né? Quem assiste às videoaulas sabe que eu gosto de falar pouco, ser bem sintético, não comentar muito. Mas antes então de começar, eu vou pedir para o Antônio para rezar, para a gente dar início a essa aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, Antônio, então vamos lá, vamos começar aí sobre o muito falado e pouco conhecido Padre Cícero. Então é interessante a gente lançar luz sobre a vida do Padre Cícero. O Padre Cícero, ele teve um dos primeiros estudos sérios sobre a vida dele, foi um ítalo-americano, Ralph de la Cava. Está vivo ainda, ele tem um livro muito bom que foi reeditado no ano passado, Milagre em Juazeiro. O Padre Cícero é muito conhecido no Nordeste, né? Tem grande devoção por ele, principalmente. Mesmo hoje, Antônio? Mesmo hoje. Tem mesmo devoção? Hoje. Quer dizer, hoje em dia, nessa época, o que falta hoje em dia é qualquer tipo de religiosidade, né? Mas mesmo hoje tem muita devoção? Tem grande devoção. Por isso, agora é uma devoção se concentra mais nas camadas mais populares, né? Tem muita devoção ao Padre Cícero. Juazeiro é uma cidade que cresceu em torno da Romaria ao Padre Cícero, uma cidade importante ali naquela região dos Cariris Novos cearense, região muito importante ali do Ceará. E o Padre Cícero, ele nasceu no Crato em 1844 e teve grande influência da mãe dele. A mãe dele exerceu uma influência enorme, as orações da mãe dele é uma mulher determinada, tudo. Então ela muito influenciou o padre. Ele também tinha características já voltadas para uma vida mais interior, era um menino, como disse um autor, ensimesmado, gostava muito de recolhimento, já na infância dele. Também foi influenciado muito pelo padre Antônio Biapina. O padre Biapina é um padre que foi muito importante para aquela região do sertão nordestino, do Nordeste como um todo. O padre Biapina, ele se baseou no padre Manuel Gonçalves Couto, padre português, que escreveu um livro chamado Missão Abreviada. Inclusive, o padre Manuel Couto, ele foi acusado de jansenismo, né? É interessante fazer um estudo sobre esse fenômeno do beatismo com o jansenismo, isso aí para outro ponto. Mas o padre Manuel Couto, esse livro dele foi o livro mais editado em Portugal no século XIX. E também fez sucesso nas colônias portuguesas, não diferente no Brasil. Então, o padre
Ibiapina, ele construía as casas de caridade e ele formou esse exército de senhoras que são chamadas as beatas, né? Então o padre Cícero, muitas beatas que seguiam ele, ou ele que acabou dando o jeito das beatas serem? Ele acabou dando o jeito, ele até fornecia hábito. Fornecia então, até hábito. Muita influência junto a elas. Então. Muita influência. Ele é tido como um santo, né? O padre Ibiapina, ele hoje é muito... não se estuda tanto sobre ele, só nos grupos mais ligados à teologia da libertação, que fala um pouco do padre Ibiapina. Mas ele construiu as casas de caridade na década de 70, 60, 70. Hospitais, gente que cuidava de asilo. Era principalmente para mulheres carentes, pessoas para cuidar. Ele convocava essa população para cuidar de pessoas carentes. As casas de caridade, construir igrejas, açudes, cemitérios. E isso chamou muita atenção do padre Cícero. O padre Cícero conheceu o padre Ibiapina, ele devia ter 17 anos, 18 por aí, e exerceu muita influência. Também a leitura do livro Filoteia. Isso aí está até no testamento do padre Cícero. Ele até menciona essa passagem da vida dele no seu testamento. E tanto é que depois que ele morre, ele deixa grande parte dos bens dele para os salesianos. Os salesianos, eles adquiriram muitos bens que o padre Cícero deixou lá no Juazeiro do Norte. Então, Filoteia, padre Ibiapina, a mãe dele, também um padre chamado João Marrocos Teles. Esse padre chegava a ser até parente do padre Cícero. Tinha um parentesco com ele. O padre João Marrocos, ele tinha filhos. E não era meramente filho espiritual, era filho de carne. Fato que é curioso, que até 1854, o Ceará, todo aquele estado do Ceará, estava submetido à arquidiocese de Olinda e Recife. Então, essa distância causava um vácuo de autoridade para aqueles padres lá. Na região do Ceará, na época do padre Cícero, só tinha 33 padres. Desses 33 padres que lá havia, 21 eram amaziados, tinham filhos. Então estava uma situação muito séria na época do padre Cícero. Estava quase tão ruim que nem agora, então. Pois é, estava uma situação com missa tridentina e tudo, né? A situação lá estava complicada. Então, chegou em 1854 mais ou menos, vem o primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio. Essa divisão, vamos dizer assim, administrativa, essa chegada do novo bispo, ela foi até fruto de um fato anterior que ocorreu no Vaticano, que foi o Papa Pio IX, com a encíclica, né, a Quanta Cura Sílabus, essas encíclicas importantes, dando novo alento ao sacerdócio católico, e foi nesse espírito do antimodernismo que foi fundada a Diocese de Fortaleza. E uma das determinações era a fundação de um seminário, que foi aí que veio a fundação do Seminário da Prainha. O padre Cícero, se eu não me engano, ele foi a segunda turma do seminário. A primeira turma se formou em 1865, mais ou menos, e a segunda foi com o padre Cícero em 1870. Para direcionar lá o seminário, o Dom Antônio ele chamou padres lazaristas franceses, na figura do padre Pierre Chevalier. Então foi esse padre, o reitor do seminário, um homem muito austero. Inclusive, ele tem no currículo dele a expulsão do Capistrano de Abreu, que depois se tornou um historiador conhecido, né? Um historiador bastante conhecido. Ele expulsou o Capistrano de Abreu por vadiagem e preguiça. E aí o Pierre Chevalier, o padre Pierre Chevalier, o reitor lá do seminário, quando na proximidade da ordenação do padre Cícero, ele deu uma indicação para o bispo para o padre não se ordenar, sob a alegação de que o padre Cícero era muito imaginativo e dado a sonhos, e tinha dificuldade com o cumprimento de suas obrigações, né? Ele tinha dificuldade em obedecer regras. Quer dizer, uma coisa então que depõe contra o padre Cícero. Né? Isso depõe contra o padre Cícero. O padre Pierre Chevalier, ele deu esse parecer. E o padre Cícero se ordenou por conta de influência direta do seu
do seu padrinho, Coronel Alves Pequeno, chefe político do Crato, que interveio junto ao bispo Dom Antônio, e aí o bispo avalizou a ordenação do Padre Cícero. Foi por conta disso que o Padre Cícero foi ordenado em 1870 na antiga Sé de Fortaleza. Então aí a gente chega ao primeiro momento, padre, nós já temos aí um padre ele se ordenou com mais ou menos 26 anos, e ordenado, ele volta para o Crato, a sua cidade natal. Chegando lá, ele é chamado por um habitante da região lá do Juazeiro para rezar uma missa na Igreja Nossa Senhora das Dores, que era uma capela que ficava em Juazeiro. Juazeiro, nessa época, era um lugar de passagem, um lugar que ficavam, né, passavam lá os tropeiros, um lugar de passagem de comércio, né? Então as pessoas faziam suas paragens lá naquela região. E tinha essa capela. Também era um lugar conhecido como lugar de desordeiros. Lá a situação era complicada. As pessoas, até por essa questão de ausência de padres, né? Você imagina, 33 padres no estado. E de 33 padres, muitos padres, além de almasiados, seu Alberto, muitos eram inclusive ligados à maçonaria, né? Ligados à política, isso era um fato. E esse fato, inclusive, foi muito combatido pelos primeiros bispos lá de Fortaleza, Dom Luiz Antônio, depois Dom Joaquim. E a situação era uma situação de grande crise, né? Como a gente está pintando aqui o quadro. Padre Cícero chega dessa turma formada por uma elite, vamos dizer assim, de bons padres, né? Que esse era o objetivo lá dessas primeiras turmas do seminário, bons padres. E ele vai rezar essa missa na capela de Nossa Senhora das Dores. Reza a missa e fica indo, né, para essa capela de Nossa Senhora das Dores. Um belo dia ele diz que tem um sonho, e aí lembra, né, o que o padre Pierre Chevalier falou, né, que ele era muito dado à imaginação. Ele tem um sonho, e esse sonho ele tem que ser dito porque é importante na biografia do padre, ele até mesmo menciona. E nesse sonho o próprio Cristo tinha aparecido para ele. Ele estava numa mesa e Cristo, Nosso Senhor, mostra para ele os desvalidos daquela região, dizendo que ele, Padre Cícero, era um homem incumbido de cuidar daquele povo. Então ele pega esse mandato para ele e assume, né? Dizendo que vai assumir agora as dores do que ele chamava de náufragos da vida. Essa expressão é a expressão do Padre Cícero. Os náufragos da vida, que seriam esses desvalidos lá daquela região bastante pobre do Ceará. Isso a gente está em 1870. Então, o padre logo faz sucesso. Né? Você imagina uma crise, como eu já falei, de padres que muitas vezes não tinha nem o exemplo do seu mundo sacerdotal, pega um padre, como o Padre Cícero, que de fato ele era um padre muito sério e muito firme no aspecto moral. E ele tinha também muita capacidade oratória? Se comenta isso não, ou não? Não, assim, nos livros que eu li não se coloca essa questão da oratória. Se fala muito do aspecto de firmeza moral do Padre Cícero. Sim, acabava a firmeza moral já atrai, né? Mas isso, por contraste com aquela situação, isso, acabava chamando muita mais atenção. Muita atenção. E tanto é que até menciona-se que ele acabava, né? Que se chama também no Nordeste festa, reunião de samba, né? Não samba. Não está falando aqui do samba carioca, seja lá o quê, mas samba, o encontro, festa. E aí ele acabava as festas literalmente com um pedaço de pau batendo no povo. Você conta até uma história que tinha uma prostituta lá, uma mulher de má vida, que sabendo da fama do padre, disse: quando eu quero é do meu jeito, e quando eu quero é do meu... Não tem conversa, é do meu jeito. Aí disse que ela não tinha percebido que o padre estava perto dele, o padre disse: você quer o quê, mulher? Ela disse: eu quero me confessar, seu padre. Então o padre o padre era muito firme. E isso fez com... Mostra muita personalidade dele, né? Muita personalidade. E só isso bastou para a grande fama já do padre. Você imagina o bom perto do péssimo, né? Ele parece excelente, né? E de fato já estava muito bom, né, para aquele povo. Outro aspecto também, além disso, é que o padre ele não se preocupava meramente com o ensinamento da religião e da moral, né? Ele se preocupava também com a vida efetiva do povo, né? Daquele povo muito pobre. Então ele ensinava ao povo como melhorar a safra,
como melhor aproveitar o solo, como aproveitar a geografia daquele ambiente. E os resultados positivos, o povo atribuía até como algo milagroso, né? Então, aquilo dali também foi muito bom para o Padre Cícero. Ele enfrentou uma seca, o Ceará passou por uma seca enorme entre 77 e 79, mais ou menos essa época, que, para você ter ideia, em Fortaleza, nessa época, tinha 30 mil habitantes. Em um só dia, chegou em Fortaleza, fugido da seca, daquela região o Ceará é um grande... a região de sertão é muito grande, o Ceará, né? Mas chegou em Fortaleza, em 1878, mais ou menos 200 mil pessoas. Imagina, uma cidade de 30 mil habitantes, de repente chegar a 200 mil. Em um só dia, em dezembro de 1878, foram enterradas 1.000 pessoas no Ceará, em Fortaleza. Então, assim, era uma catástrofe social. Estava pior do que a crise dos imigrantes. Estava pior do que a crise, estava uma verdadeira catástrofe social. Então, ele enfrentou isso com muitas orações, né? O bispo estimulava... por conta, como eu falei, né, o primeiro bispo de lá foi em 1854. Então, se criou muito uma religiosidade, como se chama um catolicismo popular, né? Então, imagine que tinha várias práticas religiosas, das mais heterodoxas que você possa imaginar. Até o Euclides da Cunha dos Sertões comenta de um grupo religioso lá que ficava se flagelando nas estradas, uma coisa meio estranha. Mas aí se estimulou muito os vicentinos naquela região, o Sagrado Coração de Jesus, procissões para benefícios materiais também. Então ele enfrentou isso com muita oração também, com muita determinação. Isso foi importante para ele. Em 1884, né? Em 1884 chega o segundo bispo no Ceará, chamado Dom Joaquim. Dom Joaquim é ele quem vai, aqui a gente vai começar a ver, aí ele vai protagonizar, junto com o Padre Cícero, esses fatos controversos que a gente vai comentar agora. Quando o Dom Joaquim chegou lá no Ceará, o Dom Joaquim, detalhe, ele era daqui de São Paulo, ele era de Itapetininga. E Dom Joaquim, ele tinha no currículo dele houve um encontro com Dom Pedro II. Dom Pedro II já tinha, nessa época que eles se encontraram, já tinha passado aquela questão religiosa, e o Dom Joaquim se negou a cumprimentar o imperador em um ato público. E aí a razão que ele deu foi que ele não apertaria a mão de um imperador, de um governante que mandava religiosos para a cadeia, provando aí a postura e o perfil desse novo bispo que estava chegando no Ceará. Um homem firme. Diferença de hoje em dia, hein? Pois é, um homem bem firme, né? E aí, sem respeito humano, né? E depois desafiar assim, o imperador, né? Porque o imperador tinha acabado de mandar para a cadeia Dom Vital, né? Pois é, e aí você percebe, né, que foi em 1884, o império ainda não tinha caído. O Dom Pedro II percebeu nesse gesto grandeza, e no lugar de perseguir, o indicou a Santa Sé para ser bispo no Ceará. E aí ele foi, né? Foi o segundo bispo do Ceará. A primeira determinação do Dom Joaquim, então, foi fazer visitas, né, apostólicas, né, em toda a sua diocese. Mais ou menos 2 anos depois, ele se encontra com o Padre Cícero, né? Ele se encontra com o Padre Cícero, e aí o Padre Cícero, nesse contato que ele tem com o bispo, o Padre Cícero conta uma coisa estranha que ocorreu na sua paróquia lá, que ocorreu em Juazeiro. Sim, detalhe o seguinte, é importante mencionar que em 1872 o Padre Cícero foi nomeado capelão oficial do Juazeiro. Então ele contou em 1886, ele se encontra, né, em 1886 com o bispo Dom Joaquim, e ele conta que uma senhora, uma beata, chamada Maria Madalena de Araújo, tinha apresentado na sua região peitoral, né, tinha apresentado uma cruz de sangue, né, um fato extraordinário. Uma cruz de sangue. O bispo pediu cautela. E aí o bispo vai embora, né, e Padre Cícero vai para o seu lugar.
O bispo percebeu que o padre Cícero ele fazia leitura de um tal de Marquês de Merville. Não conheço o autor, mas uma coisa interessante, ele defende a tese de que Satanás espreitava cada passo dos seres humanos. O bispo fez essa anotação. Então, o padre Cícero volta para o Juazeiro, o bispo vai para o seu palácio episcopal com essa nota do que tinha acontecido com essa senhora. Isso foi em 1886. Quando foi em 1889, depois de uma adoração ao Sagrado Coração de Jesus, em orações de reparação, né, do Sagrado Coração de Jesus, logo na primeira sexta-feira, estava iniciando a quaresma, depois de uma longa noite de oração, de jejum, penitência, etc., o padre Cícero comandando lá as orações, ele vai oferecer oferecer a hóstia para as suas beatas, entre as quais essa Maria de Araújo, que ele já tinha comentado com o bispo, desse sangue que tinha aparecido no peito dela. E aí, quando ele ministra a hóstia para Maria de Araújo, a hóstia vira sangue. Então, imagine que todo dia que a gente vê, a hóstia vira sangue, né? Então, o fato ficou uma coisa extraordinária. Outro detalhe também da vida do padre Cícero que eu acabei de mencionar, que eu já falei do padre Biapina, que fez as beatas, etc. e tal. Quando ele se instalou em Juazeiro, ele arregimentou essas beatas e as beatas moravam na casa dele. Ele colocava lá, elas moravam lá e ajudavam ele lá no seu ministério, né? Então, a hóstia sangrou. Quando a hóstia sangrou, ele recolheu essa hóstia em panos, né? Quando acontece aquilo, ele pega um pano, guarda o pano, só que Monsenhor Monteiro, que era do Crato, ao saber do que aconteceu, imagina, a notícia corre rápido, né? Uma notícia dessa já estava no Amazonas com pouco tempo. Então, ao saber do que ocorreu, ele faz uma procissão do Crato para o Juazeiro, no dia 7 de julho, dia do preciosíssimo sangue de Cristo. Chega lá na igreja, lá na Capela de Nossa Senhora das Dores, faz um sermão arrasador, dizendo que o sangue de Cristo tinha sido novamente derramado e que aquela terra, por conta disso, era uma terra sagrada e que se estava assistindo a uma nova redenção. Então, imagine que isso aí provocou vamos dizer assim, provocou um frisson, né, geral naquela população. O bispo ficou sabendo disso pela difusão enorme que teve, né? De repente já estava no Rio de Janeiro, de repente já estava no Recife, de repente a notícia se espalhou de uma forma incrível. E o bispo, você imagina o bispo sabendo de um fato como esse por terceiros, né? Então o bispo ficou furioso. Bom, então, diante de toda essa situação, aí o bispo fez um inquérito eclesiástico, não é? Isso. Quando houve isso, o fato, né, da hóstia virar sangue, foi em 1889, e aí o bispo, ele fez algumas determinações. A primeira determinação, que se convocasse pessoas de autoridade científica para analisar o caso, e que se afastasse a Beata Maria de Araújo do Juazeiro e que ela ficasse na Casa de Caridade do Crato. Essas pessoas foram chamadas e compareceram lá, sob juramento. O médico chamado Madeira, o sobrenome dele, agora eu não lembro, o primeiro nome, e Joaquim Secundo. Eles analisaram e atestaram que aquilo dali era, de fato, no mínimo extraordinário. Não viram na beata nenhuma doença, né? Não viram marcas de úlcera ou de ferimento que pudesse atestar que aquilo dali fosse alguma coisa natural e submeteram a conclusão ao bispo Dom Joaquim. Então o fato ele começou a ganhar um vulto muito grande, né?
Quer dizer, inicialmente teve uma confirmação do milagre, então. Inicialmente, pelo menos do ponto de vista dos cientistas que analisaram, né, dos homens de ciência que viram aquilo dali, eles não tiveram explicação, eles não chegaram a explicações naturais. Então a coisa parecia ser, de fato, o milagre. E aí veio a determinação de convocar o secretário do bispo, que foi o padre Clicério, um homem de grande conhecimento e respeito, junto ao bispo Dom Joaquim, e o padre Antério ficou secretário dessa primeira comissão. Eles foram então a Juazeiro analisar in loco os fatos. E aí convocaram a beata, ela foi chamada para depor, e aí escutaram histórias no mínimo extraordinárias. A beata disse que desde os 8 anos tinha feito uma espécie de consórcio espiritual, um casamento espiritual com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tinha colóquios com o seu anjo da guarda, conversava com ele frequentemente. Nesse casamento espiritual com o Nosso Senhor, o casamento tinha sido assistido por Nossa Senhora e também os anjos de São José e alguns santos do céu. Ela fazia viagens místicas entre o inferno, o purgatório e o paraíso. Nessas viagens místicas, ela por conta dessas viagens místicas que ela disse que tinha, ela disse que conseguiu inclusive arrancar algumas almas do purgatório, e por conta disso ela chegou até a apresentar os estigmas da cruz, né? Ela sangrava em algumas partes do corpo. Então, como eu estava dizendo até, ela era uma espécie de Ana Catarina Emerick do Cariri, cearense, né? Então muita coisa acontecia com a beata Maria de Araújo. Eles ficaram, no mínimo, curiosos, né, com o que estava acontecendo. Mas então a comissão, presidida pelo padre Clicério, padre Clicério rezou uma missa e ministrou a Eucaristia para Maria de Araújo. Então, ela comunga e nada acontece. Quando vem o final da missa, essa mulher ela fica, numa expressão que ele utiliza lá, num rapto estático. A mulher fica como que em transe. E aí a hóstia ela apresenta sangue. Eles fazem as anotações, reúnem aquele sangue num pano e aí eles depois ministram outra Eucaristia para ela, e a Eucaristia apresenta sangue, e eles ficam maravilhados com aquilo, né? Dali causa uma grande impressão nos padres. Mas não só acontecia coisa extraordinária com a Beata Maria de Araújo. É interessante dizer que outras beatas que viviam lá com o padre narram situações extraordinárias. Tinha uma beata, Maria Leopoldina, que conversava com 3 anjos. Ela até dá o nome aos anjos: Maravilha, Testes Fidelis e Reverência. Outra beata disse que chegou a viajar ao Vaticano e conversar com o Papa. Então, assim, acontecia coisas ali muito estranhas. Tudo muito esquisito, né? Tudo coisas muito esquisitas. Por que a beata vai viajar e conversar com o Papa, né? Pois para dizer que aquela região ali, eles diziam que o Cariri, aquela região, seria uma espécie de novo Vale de Josafá, né? Então, assim, a coisa mais esquisito ainda, né? Pois é. Então ficou uma coisa, tudo o que acontecia parecia extraordinário, né? O fato, para resumir a conversa, o fato é que essa primeira comissão chega à conclusão que havia ali algo extraordinário, para espanto do bispo. O bispo fica muito contrariado, porque ele tinha grande confiança na capacidade do padre Clicério. Ele nunca imaginou que o padre Clicério fosse dar um parecer favorável para aquilo que desde o início parecia uma coisa absurda para o bispo. Agora, um detalhe é o seguinte: não é pelo fato em si da hóstia sangrar. Isso é uma coisa que eu acho que muitos dos que escreveram sobre o assunto, eles não falam muito, eles colocam muito o bispo como uma figura distante e meio que até preconceituosa, dizendo assim, não pode acontecer um milagre naquela região, porque é uma região pobre do Nordeste brasileiro, etc. e tal. Mas é porque, de fato, se colocou interpretações
estranhas à doutrina católica, ao que estava acontecendo ali. Inclusive, a própria Maria de Araújo dizia que Nosso Senhor tinha trazido uma nova revelação, que o Monsenhor Monteiro, e aí foi avalizado pelo padre Cícero, dito em um documento assinado pelo bispo em 1894, dizendo que aquilo dali era uma nova redenção, que estava ocorrendo naquele lugar uma nova redenção, que efetivamente era o sangue de Cristo. Tanto é que no documento, eu não vou ler aqui o documento, vou ler só um trechinho aqui, o bispo ele fala: a sessão que o reverendíssimo padre Cícero Romão Batista avançou no Juazeiro, dizendo que Nosso Senhor derramava de novo seu sangue para operar nova redenção, é contrária à fé que professamos. Então o bispo diz, ele diz mais o seguinte, que os teólogos, tratando de raros casos averiguados de aparecimento miraculoso de sangue ou de carne, na divina Eucaristia, ensinam comumente que tal sangue ou carne não é o próprio sangue, nem a própria carne de Jesus Cristo, como tinha sido dito pelo Monsenhor Monteiro, que o Monsenhor Monteiro, na festa do preciosíssimo sangue, disse que aquilo dali era o sangue de Cristo. E o bispo diz, mas sim uma espécie miraculosamente formada para a consolação dos fiéis e confirmação de fé na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Então, assim, o fato, o bispo, a gente sabe que aqui não seria a primeira vez que uma hóstia sangraria na história da igreja. A gente sabe que o milagre de Lanciano, a própria festa de Corpus Christi tem como origem algo semelhante. O bispo não era ignorante dessas coisas, mas aí foi dado interpretações, como ele disse, avançadas, contrárias à fé que a igreja professava. Então, quer dizer, acho que o problema que o bispo coloca é um problema doutrinário, né? O problema é que está muito bem observado, né? Não tem milagre se tem uma doutrina errada. Né? Isso. E além do mais, o bispo também levanta o seguinte, que eles já começaram a atribuir uma espécie de devoção àqueles panos que tinham sido supostamente recolhidos ao sangue de Cristo. Os padres já começaram a estimular devoção àqueles panos, como se fossem relíquias, coisa que deveria ter sido passada por um processo que é de competência do bispo local, e aí o bispo, depois de autorizar a devoção, aí sim, poderia se fazer a devoção. E isso não foi. Isso não aconteceu. Ele até disse que os padres foram imprudentes em já estimular uma devoção popular sem passar por esse processo eclesiástico, que o bispo deveria ser o competente para analisar a situação. Então, assim, a coisa ficou... É claro que eles já estavam dando o milagre como certo no intercurso dessa primeira comissão. A primeira comissão vem dar esse parecer. O bispo diz que está acontecendo irreverências com a Sagrada Eucaristia, culpa o padre Cícero por conta disso, culpa o Monsenhor Monteiro por conta disso e nomeia uma segunda comissão. Essa segunda comissão, alguns dizem até que ela era meio, vamos colocar aqui, meio que chapa branca, vamos utilizar essa expressão porque já seria como algo como favas contadas. O bispo faz essa segunda comissão, nomeia o padre, deixa eu lembrar aqui o nome, padre Alexandrino, se eu não me engano, o nome dele, que era um padre do Crato, ligado ao bispo, não é? E essa segunda comissão, padre Alexandrino, e como secretário, padre Manuel Cândido, ex-promotor do bispado. E nessa segunda comissão, se chega, os padres ministram a Eucaristia para Maria de Araújo, e a Eucaristia não sangra. E qual foi a explicação que foi dada? A Maria de Araújo diz que a hóstia ela não sangrou porque os padres não estavam em estado de graça. Né? Como se o fato do padre não estar em estado de graça não operasse per si a transubstanciação. Então ela disse que o motivo que ela deu foi esse, que os padres não estavam em estado de graça, então a hóstia não sangrou. O fato é que essa segunda comissão chega à conclusão de que não há milagre. E aí, o Dom Arcoverde, o cardeal Arcoverde, ele entra em contato com o bispo de Fortaleza e diz o seguinte, remete todo o processo para o Santo Ofício. Em 1894, o Santo Ofício ele vem com uma decisão, um julgamento que aquilo dali que estava ocorrendo em Juazeiro não passava são fatos naturais, um embuste, e que aquilo dali não era nada de milagroso, que aquilo dali que estava ocorrendo em Juazeiro não tinha esse caráter sobrenatural.
Dando razão para o bispo, então, né? Dando razão para o bispo. E aí, apesar, né, aqui eu posso resumir, e eles avançam lá dizendo o seguinte: quaisquer escritos, livros ou opúsculos publicados, ou talvez que tal não aconteça, por publicar-se em defesa daquelas pessoas e daqueles fatos, tenham-se por condenados e proibidos, seja quanto possíveis recolhidos e queimados. Isso aqui é determinação do Santo Ofício. Os panos ensanguentados e as hóstias de que se falou, e de todas as outras coisas ou relíquias conservadas, o mesmo ordinário as tome e as queime. Então o bispo manda queimar, por conta de determinação do Santo Ofício, aqueles panos ensanguentados. O padre Alexandrino vai dar essa informação para o padre Cícero resiste para entregar os panos, mas acaba, no dia fatal lá, na data fatal da entrega, acaba entregando os panos. Os panos são recolhidos, fica na igreja do Crato, e um belo dia esses panos somem. Quando o pano some, a primeira que se pensou que tinha sido, no mínimo, quem estava envolvido com isso seria o padre Cícero. Então, o bispo vem com uma punição ao padre, ele fica proibido de batizar, de ministrar, de fazer confissão. Para resumir, a única coisa que o padre Cícero poderia fazer era rezar missa e não fazer sermão. Isso foi um choque muito grande para o padre Cícero. Concomitante a essas determinações, tanto da igreja local, né, do bispo, quanto do Santo Ofício, houve tentativa de reação junto ao Vaticano. O padre Cícero chega... Primeiro vai o padre Antero, que ficou bem ligado a esses fatos de Juazeiro, que foi o secretário da primeira comissão, o secretário do padre Clicério. A ida do padre Antero, inclusive, ao Vaticano, foi muito condenada pelo bispo, porque ele foi de uma forma meio... ele utilizou de muito subterfúgio para fazer isso. O Dom Joaquim menciona em um dos seus documentos, mas ele não tem êxito lá no Vaticano. Depois vai o próprio padre Cícero, ajudado financeiramente por uma legião, chamada Legião da Cruz, que era um grupo leigo. Também esse grupo leigo surgiu com um perfil, se dizia que era um grupo de inspiração também religiosa, que não foi aprovada, os seus estatutos não foram aprovados pelo bispo. O bispo, inclusive, o nome do fundador era Lobo, né? Ele tinha Joaquim Lobo, e o bispo chamava de Lobo do Juazeiro, porque ele conseguia levantar muito dinheiro daquela população, que já estava considerando o padre como santo, e com fundos, né, com muito dinheiro que eles conseguiram tentar amolecer o coração do Santo Ofício para o fato do Juazeiro. O padre Cícero passa 8 meses no Vaticano tentando defender, mas quando ele chega lá, ele pensa, claro, o fato já tinha sido decidido, e sobremaneira ele vai para o Vaticano para tentar restabelecer os seus direitos de sacerdote. Ele consegue, junto ao Vaticano, que pudesse voltar a rezar missa. Uma coisa interessante, quando o bispo proíbe dele ministrar alguns sacramentos e só rezar a missa, de batizar, por exemplo, foi nessa época que muitas pessoas naquela região pediram para ele ser padrinho das crianças, né, que nasciam. Por isso que ficou conhecido como meu padrinho, Padre Cícero, porque ele se tornou padrinho de muita gente. Então ele vai para lá, o Santo Ofício dá uma penitência para ele rezar 30 rosários, né, pede para que ele ficasse afastado, se possível, do Juazeiro. Ele pega esse se possível até para barganhar com o bispo a possibilidade dele voltar para o Juazeiro. E depois o fato é que, em relação ao milagre, ao dito milagre do Juazeiro, como o bispo falava, aos fatos do Juazeiro, a decisão final é que aquilo dali não foi milagre, né? Foi na linguagem do bispo. Aquilo dali tinha uma aparência de extraordinário, mas não foi nada de milagroso. Ele volta para depois dessa temporada em Roma, ele volta para o Ceará e fica. O bispo não queria que ele voltasse para o Juazeiro por conta da liderança, temendo que voltasse todo esse afã em relação ao milagre. Depois que a igreja decidiu, ele mesmo, o padre Cícero, proibia que se falasse dessas coisas, dessas questões do milagre. E o padre Alexandrino, que foi o da segunda comissão, escreve para o bispo dizendo o seguinte, que percebia que o padre estava cada vez mais triste, estava
sorumbático, andando com a cabisbaixo. Ele tinha, por conta da idade, ele tinha adquirido uma escoliose, né? Isso aí já está no final do século XIX, 1897, 98. O século estava morrendo e parecia que o padre Cícero também estava morrendo. O padre até escreve para o bispo pedindo que ele revisse algumas punições que o padre Cícero sofreu. Porque ele dizia, olha, do jeito que ele está, ele não vai morrer. Mas aí o padre Alexandrino estava enganado. O padre Cícero viveu muito tempo e depois desse, vamos dizer assim, desse fato extraordinário, no mínimo, que ele passou, efetivamente a vida do padre Cícero ela só estava começando. Vai entrar aí uma segunda fase na vida do padre Cícero, que é o padre Cícero da espada. Essa primeira parte, como diz um autor chamado Lira Neto, é o padre Cícero da cruz. O padre Cícero da espada, ele vai, como o autor diz, ele vai rezar as contas do rosário dele no túmulo de quase todos os inimigos que ele teve nessa primeira fase. Então, em resumo, esse é o primeiro momento. Ele vai se revoltar contra todos os inimigos dele. Eu não diria que é uma revolta deliberada. Ele, por conta vamos dizer assim, da liderança moral que ele tinha naquela região, o padre Cícero ele se torna o grande coronel do Cariri cearense, né? Ele vai se tornar a grande liderança política do Ceará. Vai ser, curiosamente, o padre Cícero. Então, aí seria para um outro momento, para a gente falar desse aspecto da vida dele. Tá bom, tá ótimo. Acho que foi uma aula extremamente interessante, uma história que não está tão distante no tempo de nós, né? Não. Também não está tão distante no espaço de nós, né? E que a gente vê o problema desse misticismo, né? Uhum. Esse misticismo que não quer considerar a autoridade da igreja, né? O caso da Ana Catarina Emmerich, que você até citou, né? Até os autores até dizem que ela é a Ana Catarina Emmerich do Cariri. Os próprios autores dizem? Dizem, que é muito, que é muito semelhante o caso dela com o de Ana Catarina Emmerich. Isso. A Ana Catarina Emmerich teve aquelas visões loucas, né? Uhum. E também não aceitava a autoridade da igreja, né? Uhum. Mas a gente vê onde esse misticismo pode levar. Bom, e o Antônio então fica devendo para nós a continuação aí do Padre Cícero. Vamos ver se a próxima vez que ele vier aqui para São Paulo, né? Tá bom. Vamos ver se não demora muito. Ele dá a continuação aí dessa videoaula. Tá ok. Agradeço muito aí todos os nossos leitores e nossos amigos e pediria para o Antônio encerrar rezando. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Seria nossa salvação. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém.